Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um episódio do projeto Resenha com Egressos. Hoje, com minha colega Thaís, que foi colega tanto minha quanto de Sara no mestrado, e o tema dela é um tema extremamente interessante. É um tema bem atual e ele está relacionado a. E aí, Thay, como foi fazer um trabalho com essa temática? Conta aí pra gente. Durante as aulas você falava que era uma questão pessoal. Conta aí essa história pra gente aí, para todo mundo ouvir. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu estou amando estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, como eu cheguei até aqui, o porquê que eu fiz o mestrado, por que eu escolhi esse tema, né? Então, a escolha desse tema foi uma escolha pessoal, em razão de um problema que eu tenho, né? Eu não posso nem chamar de problema, na verdade. É uma adversidadezinha de saúde. E com isso eu acabo tendo que se adaptar a uma dieta especial indefinidamente, indeterminadamente. Não tem perspectiva de cura, né? Não é uma doença onde tem uma cura. Então eu vou ter que aderir a uma dieta especial ao longo da minha vida inteira. No início, receber essa notícia foi um pouco chocante, né? Como é que você vai ficar restrito ali numa alimentação especial a vida inteira? Eu achei que isso iria me limitar, que eu iria ter dificuldade de passar por esse tipo de processo. Depois, eu fui vendo que não era aquilo que eu imaginava, que não era tão difícil assim, não era tão problemático. E com isso eu senti a necessidade de também passar essa mensagem para aqueles que, assim como eu, também necessitam entrar numa dieta alimentar especial. E daí, porque o propósito do meu trabalho, né? Antes de qualquer coisa, eu queria esclarecer que, no meu caso, é doença celíaca, né? Mas existem outras enfermidades que também estão associadas a uma necessidade de alimentação especial, que é o que, inclusive, eu vou estar tratando mais adiante aqui com vocês. E muitas pessoas podem vir até a se identificar, né, com essa situação. Bom dia, gente. Bom dia, Lahiri, meu colega. Bom dia, Thaís, minha colega. Prazer ter você aqui conosco, falando sobre o tema da sua dissertação. E eu já quero começar te fazendo a minha primeira pergunta, que eu até anotei para não esquecer. Como você enxerga o direito à alimentação e as políticas públicas eleitoreiras? Bom dia, Sarinha. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, eu enxergo como um ponto muito positivo hoje no nosso direito, né? Ainda incipiente, mas que estamos avançando cada vez mais. É um direito que precisa ser visto em maior proporção. Inclusive, o objetivo do meu trabalho é torná-lo ainda mais visível, né, para as pessoas. E é um direito que ainda tem muito campo para poder ser abrangido, né? Inclusive, o meu trabalho traz um novo viés, uma perspectiva de um direito voltado a um público mais específico, né? Mais limitado. Então, é um direito que ainda tem muito a ser estudado, muito a evoluir, muito a acrescentar o nosso ordenamento jurídico, né? Em relação às políticas públicas, eu acredito que ela ande lado a lado com esse direito, até porque é a forma que eu enxergo mais eficaz hoje de aplicar esse direito. Não quer dizer que esteja sendo aplicado e nem da melhor forma, mas quer dizer que já estamos galgando para esse caminho, né, da gente conseguir tornar esse direito mais aplicável, estender esse direito de uma forma mais acolhedora a todos
independente da sua condição. E acredito que o ponto-chave de aplicação desse direito realmente sejam as políticas públicas mesmo. Hoje ainda muito incipientes, né? Mas já é alguma coisa, já estamos avançando. Eu vejo dessa forma, eu vejo de uma forma positiva. Por mais devagarzinho que seja, acredito que o que conseguimos hoje já é muito além do que, né, vemos a questão de poucos anos atrás. É algo muito novo ainda no nosso cenário. Ainda mais do ponto de vista que eu estou abordando, né? Eu vejo por essa perspectiva. Entendi. Tá? Então, antes de passar a palavra para a Lahiri, é como se fosse assim, talvez, na sua perspectiva, a exposição quando o ganho é grande, né, para a população em si que precisa. Entendi a sua perspectiva assim. E vou passar a palavra para a Lahiri para que a gente possa dar continuidade. Certo. Obrigado, Sara. Tá, um questionamento que me veio na cabeça quando eu tive acesso ao seu trabalho foi que, como você disse, o direito à alimentação e, no seu caso, das pessoas com necessidades especiais, né, necessidades alimentícias especiais, é um direito fundamental. E ele é um direito fundamental e social também. E, assim, como é que você vê essa questão da efetividade desse direito? A gente até teve uma discussão sobre isso na turma, na aula, até uma provocação sobre remédios para pessoas com doenças raras. E normalmente esses remédios são extremamente caros. E assim, aquela questão de, num país desigual, qual seria a prioridade? Priorizar esses grupos minoritários ou priorizar a maior quantidade de pessoas? Traz aí sua opinião. Eu vou falar uma coisinha agora que eu acredito que você vai deixar de ver como minoritário. Hoje, o nosso maior problema de saúde, né? Eu ia dizer pública, mas geral, o nosso maior problema de saúde hoje, ele está associado a doenças, a enfermidades que se resolvem com uma dieta especial, né? Cujo tratamento principal é uma dieta especial. Então, a gente enxerga como minoria, né? É um público específico, isso a gente não pode negar, que é um público com necessidades alimentares especiais. Mas essa ideia de minoria, eu já diria a você que, depois do meu estudo, eu percebi que não. Na verdade, não é uma minoria, é uma minoria que se enxerga nessa condição. Mas não é uma minoria, é um público até muito grande, né? E no termo de efetividade, eu acho que ainda estamos bem atrasados, né? Minha opinião é de que estamos bem atrasados. De fato, hoje não temos uma efetividade em larga escala, pelo contrário, estamos engatinhando, podemos dizer assim. Existe, sim, políticas públicas que hoje abarcam esse público, mas elas ainda são bem tímidas, né? Depois eu posso até estar reportando aqui, mas assim, não é minoria, não. Hoje a gente tem um público muito extenso que desconhece, e talvez esse desconhecimento, né, da escala que é essa questão, faz com que a efetividade também não seja em tamanha proporção. Hoje está havendo realmente uma conscientização maior, inclusive no próprio sistema de saúde, no próprio SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, ele já vem implementando algumas medidas e alguns comportamentos dentro do seu sistema ali, do atendimento, que já vai puxando para esse lado de
de propor um tratamento voltado a uma alimentação especial, justamente para poder conseguir dar conta da quantidade de problemas de saúde hoje que sobrecarregam o nosso sistema, né? Então, eu vejo sob essa perspectiva. A efetividade ainda é muito ínfima, mas boa parte poderia, na verdade, poderíamos ter um avanço dessa efetividade se houvesse uma conscientização maior. Inclusive, acho que meu trabalho seria uma pontinha do iceberg, mas que já traria essa proposta de conscientização, né? E quem sabe ali a gente cutucar um pouquinho esse problema que, apesar de parecer restrito, apesar de parecer para poucas pessoas, não é. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, hoje estamos aqui em 1/3, né? Nós estamos em 3, dos quais eu já sou uma parte desse público. E pode acreditar, o problema é muito maior e abarca muito mais gente do que a gente ter essa noção, entendeu? Que bom, Thay. Eu acho que é extremamente salutar a gente trazer isso para o debate. E como você falou, é a partir do debate que a gente tira aqueles grupos silenciados e a gente dá voz a eles. Eu acho que é importante esse seu trabalho por conta disso também. E aí passo a palavra para Sara. Gente, eu vou puxar o gancho do que vocês estavam discutindo aqui, eu estava só ouvindo. Thaís, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Já existiu alguma política pública dentro do âmbito da garantia da efetivação do direito à alimentação para o público que precisa de uma dieta especial, seja que público necessariamente seja esse, mas para o público em geral, já existiu ou existe alguma política pública direcionada para esse público? Sim, existe, e inclusive foi até bom você falar, porque quando eu comecei a pesquisa do meu trabalho, foi a minha principal curiosidade. Eu fui em busca dessas políticas que hoje, de forma direta, né, abarcam de forma direta essa questão da necessidade alimentar especial, né? Assim, lamentavelmente, infelizmente, também, assim como essa efetividade, muito incipiente. Mas eu posso dizer aqui um exemplo. Nós temos o PENAI, né, que é uma política voltada para a alimentação escolar. Dentro dessa política do PENAI, a gente tem uma legislação específica, na verdade, não é uma legislação específica. A própria política ela já é pautada em uma legislação específica, mas tem um artigo que nos prestigiou e previu, né, de forma expressa essa questão da necessidade alimentar especial e fazendo com que essa política abrangesse também esse grupo, né? Então, assim, é uma política, o PENAI é uma política voltada para o direito à alimentação escolar e dentro dessa política tem uma previsão expressa ali de que deve se garantir a merenda escolar nas escolas, né, nas escolas públicas, a merenda escolar, que atendam às necessidades de portadores de necessidades alimentares especiais, né? Então, por exemplo, dentro de um colégio público hoje, pelo menos em teoria, né? De acordo com essa previsão, a gente tem ali a previsão expressa de que deve ter um acompanhamento nutricional, um profissional, um nutricionista à frente da elaboração do cardápio, para que esse cardápio ele inclua aqueles estudantes que tenham uma necessidade, que sejam alérgicos, que tenham intolerâncias, que tenham problemas de obesidade, de diabetes, de hipertensão, enfim, a alimentação, a merenda escolar, hoje, ela tem que passar por esse cuidado, né, dentro das escolas, dentro das cozinhas, tem que ter esse acompanhamento. Na prática, a gente sabe que nossa prática é bem diferente da nossa teoria, mas só o fato de já ter na teoria e de já ter uma previsão expressa, já é um pontinho de luz ali no fim do túnel de que estamos caminhando para que realmente a gente consiga ter um avanço em termos de política pública. Fora esse,
A gente tem também, e aí a gente falaria de publicidade, previsões legais que estabelecem que devem haver informações no rótulo de produto, por exemplo. Então, hoje, um produtor de alimento, para poder colocar esse alimento em circulação, ele necessariamente tem que informar naquele rótulo possíveis alimentos ou contaminações cruzadas, possíveis ingredientes, ou então por meio de contaminação cruzada, que contenham naquele alimento, e isso pautado em alimentos que podem provocar algum tipo de alergia, intolerância, né? Os mais comuns, digamos assim. O glúten, por exemplo, que é o meu caso da doença celíaca, por lei já é determinado que contenha no rótulo. Se não contiver no rótulo, inclusive aquele produtor ele pode vir a responder por isso. Isso também é uma medida, não chega a ser uma política, mas é uma medida adotada em prol desse projeto, né? Dessa intenção de ofertar uma dieta especial. É uma ação, né, a mais também. Assim, em mente, eu consigo lhe dizer esses dois exemplos. Mas, assim, torcendo para que a gente avance ao longo do tempo, né, nessas medidas. Obrigada, Thay. Obrigada pelas suas colocações. Eu, por exemplo, para mim, é uma novidade boa, né? Eu não tenho uma necessidade de dieta especial, mas saber que existem já programas, mesmo que ainda incipientes, é um conforto, né? Mesmo que você não faça parte do público, nunca se sabe, você sempre pode ter um parente, um amigo, enfim. E é bom quando você percebe que as coisas estão caminhando, né? Mesmo que a passos lentos. Ô, Thaís, obrigada pela sua colocação. Para mim, é uma informação nova, creio que para muita gente também que esteja ouvindo, e é sempre interessante a gente ver que mesmo que aos poucos, mesmo que a passo de tartaruga, né, como você falou em outras palavras, mas as coisas estão se encaminhando dentro desse assunto, dentro dessa vulnerabilidade aqui no nosso país. Lahiri, a palavra está contigo. Obrigado, Sara. Pronto, eu vou fazer minha pergunta para ti, Thay, que é um dos temas que eu vejo no seu trabalho transversais, essa questão do, como você falou, da informação, do direito à informação, que é extremamente importante. E a gente vê, por exemplo, a necessidade de você informar se tem um alimento transgênico ou não. Às vezes tem informações incorretas, de você falar que um produto vegetal não contém colesterol, sendo que o vegetal não produz colesterol. Então, tem essas informações que são extremamente importantes para esse público. Me faz a seguinte reflexão, assim, seria hoje o direito à informação, o direito da nossa geração, assim, aquele direito pontual, assim, da nossa geração, esse acesso à informação de todos os níveis? Bom, eu amei essa pergunta, até porque, para mim, o direito à informação hoje é essencial, né? Ainda mais para essa questão da necessidade de alimentação especial, né? E adequada. Basilar. Posso dizer que, assim, um ponto-chave para mim, depois de toda a minha pesquisa, o ponto-chave é o direito à informação. Até porque, sem informação, não somos nada, né? E hoje, o nosso maior avanço hoje, em termos de efetividade do direito à alimentação adequada aos portadores de necessidades alimentares, o nosso maior avanço hoje é em relação ao direito à informação, né? Em termos práticos de política pública, como eu falei, é muito incipiente. Mas em relação a essa questão do direito à informação, a gente já avançou bastante. Existem algumas legislações específicas nesse sentido, inclusive como eu suscitei há pouco, em relação à previsão nos rótulos dos produtos de determinados ingredientes, né, de determinados elementos que possam vir a trazer algum problema para
pessoas que tenham necessidades alimentares especiais. Essa informação é imprescindível e a lei já estabelece que há essa necessidade. Inclusive, a lei ela é bem amarradinha em relação à previsão de como deve ser o rótulo dos produtos, né? Ela amarra bem ali o formato que os rótulos dos produtos devem conter em nível de informação da sua composição. Inclusive, eu queria até trazer uma novidadezinha aqui, puxando a sardinha para o meu lado, né? Em questão da doença celíaca e do glúten. Existe uma lei específica que prevê que deve conter no rótulo do produto, e essa lei, engraçada, ela foi avançando. Inicialmente, ela deveria informar se contivesse o glúten. Hoje, ela não deve informar mais só se contiver. Ela deve informar se contiver ou se não contiver e se houver possibilidade de conter. Então, a gente encontra no rótulo contém glúten ou não contém glúten, ou pode haver traços de glúten, que seria a chamada contaminação cruzada. Então, nossa lei, nesse particular, ela já avançou até esse ponto. Porém, eu estou aqui agora, mais uma vez, puxando a sardinha para o meu lado, eu espero que ela avance um pouco mais. E eu vou lhe dizer o porquê, e vou fazer um paralelo com algo que não tem a ver com o direito à alimentação, mas que também tem a ver com o direito à saúde. Né? A questão do cigarro, por exemplo. Antigamente você informava, você não precisava informar no rótulo o mal que o cigarro causava. Hoje você precisa informar o mal que o cigarro causa. Por isso que a gente pega a embalagem do cigarro, a gente vê aquelas imagens assim desagradáveis para justamente chamar a atenção do problema que aquele produto pode vir a causar. Então, assim, eu defendo que, no caso do glúten, por exemplo, para os celíacos, o glúten é um vilão, né? Só que, assim, muitas pessoas não têm essa consciência do mal que pode vir a causar. Então, eu ainda vou além. Eu acho que poderia haver uma evolução da lei no sentido de trazer um alerta para o mal que aquele produto pode vir a causar para um celíaco, por exemplo, para um diabético, por exemplo, um alerta no produto, né? Eu acho que aí a gente já avançaria ainda mais, né? Porque hoje a gente não tem uma noção em termos de prejuízo que a gente pode vir a ter. Muita gente acha que é o quê? Só vou sentir um desconforto. E não é. No meu caso, por exemplo, a ingestão do glúten, ainda mais de uma forma continuada, ou até de forma esporádica, pode vir a trazer um câncer, né? Então, assim, o problema vai muito além do que um desconforto, do que um passar mal. Uma alergia alimentar, por exemplo, você pode vir a ter um problema grave, pode ser até fatal. Então, assim, às vezes a gente não tem essa consciência e talvez um alerta no produto faça com que as pessoas se assustem e, com isso, inibam mais o consumo, né, desse tipo de produto para quem não tem esse tipo de problema. Eu gostei da pergunta para poder puxar o gancho e falar sobre isso, que é uma das ideias que eu tenho de evolução que podemos vir a ter, inclusive em termos de legislação, né, e de informação no produto. Porque não basta informar, tem isso, tem aquilo, tem glúten, tem lactose, tem amendoim, tem castanha, que são outros exemplos, né, de elementos que tem açúcar, né, tem gordura. Não basta só informar. Eu acho que talvez um alerta. Que tipo de mal causa? O que é que pode acontecer? Talvez seja drástico para um alimento, né? Ninguém quer pegar um alimento e ver de uma forma terrorista, mas, enfim, é algo de se pensar. Não sei a opinião de vocês em relação a isso, mas eu até gostaria de ouvir para ver se essa minha ideia é algo que faça algum sentido, né? Para quem está de fora, né? Que escute em termos de divulgação, de informação. Bom, muito bom, Thay. Assim, na minha opinião, eu acho que quanto mais informação, sempre melhor. Eu acho que a gente nunca deve sonegar informação, principalmente quando são informações que podem levar a prejuízos, tanto na questão de saúde, como questões também até emocionais. A gente tem a questão dos veganos, que não podem consumir alimento animal, e se você bota a pessoa que é vegana para consumir um alimento proveniente de animal, você vai gerar um problema
não de saúde, mas um problema emocional para aquela pessoa. Então, eu acho extremamente rico o seu que acaba sendo de saúde, né? Que acaba sendo transbordando na área de saúde. Mas eu acho extremamente importante o seu estudo. Que bom. Agora eu passo para Sara, para ela fazer a última pergunta dela. Isso. Thaís, eu vou fazer aqui como escutamos muito nos telejornais. Eu sigo o relator, né? Eu penso da mesma forma com relação a quanto mais informação melhor. E como você expôs aí, é uma questão muito mais até ligada a direito à vida, né? Para muitas pessoas. Pode parecer até forte, mas na prática, pela sua própria abordagem, é uma questão muito direcionada ao direito à vida, né? De muitas pessoas. Nem todo mundo tem o acesso, nem todo celíaco tem o acesso a estudo, acesso à informação, tem uma família estruturada. Então, se o Estado ali puder entrar com sua mão nesse assunto, é muito interessante, sim. E puxando aqui o gancho, mais uma vez, e aproveitando a fala de vocês, eu quero te fazer minha última pergunta. Na verdade, um pedido. Você pode elencar, que eu acho que é interessante, grupos de pessoas que façam parte desse grupo maior, né, ou dessa minoria, um tanto quanto maioria, como vocês expôs, de pessoas que precisam de uma dieta especial? Claro, e inclusive isso é importantíssimo. Eu acho que nesse momento, muitas pessoas que nem sabiam que estavam nesse grupo, ou que não tinham parado para pensar ainda nessa questão, pode agora se identificar. E daí porque a gente vai perceber que realmente é uma minoria que não é minoria, é até maioria, né? Se a gente for parar para poder pensar do ponto de vista de saúde hoje. O nosso sistema de saúde hoje superlotado, e a maioria dos casos atrelados à questão de necessidade alimentar especial, né? A maioria dos casos. E aqui eu vou dizer, veja se vocês conseguem associar alguém, algum amigo, algum familiar, ou até vocês mesmos, espero que não, mas que se for também não é algo, né, e que eu, por exemplo, convivo super tranquilamente com isso hoje. Vamos lá. A gente tem a questão de alergias alimentares, intolerâncias alimentares. Cada dia a gente descobre um público cada vez maior. Quem nunca ouviu falar que eu tenho uma amiga que tem intolerância à lactose, eu tenho uma amiga que tem alergia a camarão, eu tenho um familiar que tem alergia a amendoim, a castanha, enfim, alergias, intolerâncias alimentares, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, e eu chamo bem atenção para essas três, porque diabetes, hipertensão e obesidade hoje estão sendo grandes vilões no nosso sistema de saúde, né? A gente ficou muito tempo canalizado na questão da fome e da desnutrição. No entanto, a gente fechou os olhos por muito tempo para essas enfermidades que hoje nos preocupam até muito mais. Não diminuindo aqui, evidentemente, a preocupação com a questão da fome e da desnutrição, mas hoje a gente tem assim um aumento absurdo de problemas decorrente desses três tipos de enfermidades e que assola boa parte da população. Por isso que eu digo, não é minoria, né? Então, assim, todas as pessoas que se encaixam nesses 5 exemplos aqui que eu dei, e que é um grupo hoje muito extenso, seria interessante que desse uma olhadinha no meu trabalho. Eu trato de forma bem detalhada sobre cada uma dessas particularidades, dessas enfermidades. Trago aqui do ponto de vista de saúde pública hoje, a forma como o nosso sistema vem tratando essas questões, né? E a forma como é simples, né? Não diminuindo os nossos problemas, mas é simples de tratar. Muito mais simples, às vezes, do que... não desmerecendo aqui medicamentos, longe de mim, mas assim, às vezes a gente acredita que nosso problema se resolve com remédio, e a gente esquece que o nosso maior remédio hoje,
às vezes é só a questão de uma alimentação, né? Um controle de alimentação. Então, é importante eu trazer aqui esses exemplos de enfermidades, porque a gente consegue ter uma noção do quão comum, né? Não sei se vocês chegaram a pensar em pessoas quando eu trouxe aqui, quando eu elenquei, mas com certeza, posso dizer com certeza, pelo menos vocês conhecem alguém que tenha pelo menos uma ou que tenha pelo menos cada uma dessas enfermidades aqui que eu listei. Ô, Thaís, na verdade, eu pensei em mim, né? Hoje eu não tenho, graças a Deus, mas eu fui uma adolescente obesa, tive problema de obesidade sério mesmo, assim, na minha adolescência. Não cheguei a obesidade mórbida, mas eu fui uma adolescente obesa e eu me lembrei aqui, na minha adolescência eu tinha acompanhamento nutricionista e tudo mais, e na escola que eu estudava, que era uma escola particular, aí só 15 anos, hoje as coisas já mudaram, né? Mas há 15 anos não tinha um alimento saudável, entende? O mais saudável que tinha à época era uma salada de frutas com leite condensado e leite em pó. Então, não tinha. Eu lembro que eu tinha que uma adolescente levar merenda para a escola, porque eu fazia realmente direitinho. Aí, na fase que eu dei aquele estirão, né, que os médicos chamam de adolescência, aí eu entrei na fase saudável da minha vida, né? Mas eu não tinha acesso. Imagina, escola particular, quiçá uma escola pública, né, há 15 anos atrás, como é que não devia ser, né? Acho que talvez nem a salada de frutas com leite condensado e leite em pó tinha. Mas eu agradeço a sua exposição, realmente muito importante. Porque pode ter pessoas aqui que nem sabem, ou que sabem e conhecem alguém, né? Eu, por exemplo, já pensei aqui várias pessoas, e eu passo aqui a palavra para a Lahiri, para ele fazer a pergunta derradeira. Obrigado, Sara. E aí eu vou fazer minha última pergunta, Thay, desse trabalho extremamente rico, né? O Betinho, ele foi uma das figuras assim que eu mais admiro assim pelo trabalho que ele fez em prol da questão da alimentação, e talvez ele tenha sido um dos precursores nessa questão da informação, de passar a importância de se fazer políticas públicas voltadas para o combate da desnutrição. E assim, ele deixou um legado grande aqui para a gente, inclusive na área de políticas públicas. O que eu queria perguntar para você era justamente isso, assim, como é que você vê essa evolução histórica dessas políticas públicas de lá do início até hoje? Assim, a gente vê passar por o programa Fome Zero, a gente antes do programa Fome Zero teve outros programas, hoje a gente fala sobre a questão da alimentação nas escolas. Como é que você vê essa evolução dentro do seu trabalho? Bom, vamos lá. Quando você falou de Betinho, ele, né, é responsável pela criação de muitas ONGs, inclusive voltada à questão da alimentação, do direito à alimentação. Ele teve uma participação realmente muito significativa, introdutória, né, que foi aquela introdução que eu falei da questão do direito à alimentação associada à questão da fome e da desnutrição, né? Hoje a gente já avançou. Hoje a gente não tem mais só a questão da fome e da desnutrição, estamos já galgando, como tratamos aqui, sobre questões de enfermidades, né, associadas. Realmente foi um grande colaborador, introduziu um movimento de políticas públicas voltadas para a questão do direito à alimentação. Em relação à questão da evolução do direito à alimentação e no que se refere à alimentação para portadores de necessidades alimentares especiais, hoje, como eu já havia até suscitado, ainda estamos muito atrasados, muito atrasados. Eu trago no meu trabalho a questão do programa Fome Zero, trago a questão da merenda escolar, do PNAE, né?
que são hoje as maiores políticas públicas. Quando a gente pensa em direito à alimentação, eu acredito que a maioria das pessoas devam associar essas políticas, mas muito ínfima, né? A questão da alimentação escolar, a gente avançou. Como eu havia dito, a gente avançou em relação a prever de forma expressa na legislação, né? Tem um artigo que prevê de forma expressa a questão da necessidade de adequar aqueles estudantes que têm aquelas enfermidades, né? E de atender a esses estudantes com alimentações específicas, bem elaborado no cardápio do nutricionista, embora na prática a gente saiba que não funcione dessa forma, né? Como a teoria nos traz, mas é muito lenta, Lahiri. Nosso avanço ainda é muito ínfimo, muito incipiente, estamos engateando, né? Em termos de campanhas, em termos de políticas públicas, já é difícil a gente conseguir lidar com a questão da fome e da desnutrição, que em tese seria só oferecer alimentos e oferecer alimentos saudáveis. Imagine o quão difícil ainda é tornar acessível alimentos especiais, né? Mesmo porque hoje, um exemplo aqui, a questão da diabetes. A gente tem alimentos diets, né? Nas prateleiras de supermercado hoje é muito comum a gente ver alimentos diets. Mas só em questão da obesidade, a gente vê também muitos alimentos light, né? A gente consegue identificar facilmente hoje nos rótulos e um número crescente de produção nesse sentido. Porém, a gente entra em um outro contraponto, a questão do preço, né? A gente tende a ver hoje os produtos especiais do ponto de vista de que são mais caros. E, de fato, né, quando a gente vê um produto que foi produzido de uma forma adaptada, especial, por si só ele tem um valor ali agregado que na hora de ser comercializado ele se torna mais encarecido. E nossa população hoje, a maioria da nossa população hoje é classe baixa, né? Classe média baixa, classe baixa. Então, às vezes, as pessoas comem aquilo que elas conseguem comer, o que elas conseguem comprar, e não aquilo que, de fato, elas precisam. Falta hoje, realmente, uma política pública voltada a essa oferta, talvez. Não sei como é que a gente conseguiria dar conta dessa questão, né? Uma campanha, algum projeto do Estado para que oferecesse, para, sei lá, subsidiasse, talvez, a produção de alimentos especiais. Às vezes também é falta de informação, porque muitas vezes a gente vai atrás de produtos pelo sabor, ou, enfim, por sua opção de paladar, e, no entanto, a gente ignora que hoje os produtos mais saudáveis e que atendem a qualquer tipo de público, talvez sejam aqueles mais baratos, né? Que são as nossas frutas e verduras, nossas leguminosas, enfim, são produtos com preço acessível e que são produtos que atendem a qualquer tipo de público. Mas não necessariamente as pessoas também querem se limitar a esse tipo de alimento, até porque não dá a substância que se espera, né? Quem tem fome quer comer, e quer comer muito, quer se saciar. E alimento que sacia, normalmente, quando você tem um alimento especial que sacia, é um alimento caro. A gente fica realmente num beco sem saída, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como é que a gente consegue resolver essa questão? Ainda estamos muito atrasados mesmo, mas eu continuo na esperança de que a gente irá encontrar um caminho de luz aí no fim do túnel. Na verdade, essa luzinha já acendeu. Acho que a partir do momento que a gente já começa a ter previsão, que a gente já começa a introduzir esses assuntos nas políticas públicas hoje, a gente já começa a ver uma luzinha no fim do túnel. Mas em termos práticos, bem atrasado mesmo. Thay, me diga uma coisa. Já que a sua pesquisa, o seu interesse pelo mestrado, pela dissertação, a sua pesquisa foi bastante, no cunho pessoal, como você nos narrou, porque você faz parte desse grupo,
o que você diria para alguém que esteja aqui nos ouvindo e que faça parte desse grupo de pessoas que precisam de uma dieta especial ou que conheçam alguém que faz parte desse grupo? Bom, primeiro eu queria dizer que nós somos o que comemos. Mesmo que não faz parte desse grupo, é importante que tenha uma alimentação balanceada, né? Em relação a quem enfrenta problemas associados a direito à alimentação adequada, a necessidade alimentar especial, como no meu caso, eu venho tranquilizar. É algo, dentre as doenças e as enfermidades que podemos citar, de todas as que existem, eu acredito que essas sejam as mais, entre aspas, não desmerecendo a gravidade da doença, mais fáceis de ser resolvida, né? Eu vou tranquilizar. Eu me assustei muito quando descobri a doença, me desesperei. Depois eu percebi que eu posso levar uma vida normal, né? E aqui, mais uma vez, entre aspas, normal, tranquila. E hoje eu lido muito bem com isso. Inclusive, minha qualidade de vida melhorou absurdamente quando eu aderi à minha dieta especial. Então, assim, posso dizer hoje que minha qualidade de vida melhorou absurdamente e convivo tranquilamente, no meu caso, sem o glúten. E quem tiver alguma necessidade também especial, não se vitimize, não faça disso um problema. Tente tirar o lado bom dessa questão, como eu venho fazendo. Eu venho fazendo alguns trabalhos, algumas pesquisas, e isso vem me enriquecendo, né? Inclusive, eu tenho um assunto hoje para poder conversar. Me sinto especial quando eu chego numa mesa que eu vejo que prepararam algo diferente para mim, porque eu estava indo. É muito bom ver sobre essa perspectiva. O fato de eu ser paparicada quando eu chego nos lugares, a preocupação que as pessoas têm comigo, isso é um ponto positivo. E eu acho que a gente tem que estar sempre tirando um ponto positivo daquilo que a gente está enfrentando para a gente levar a vida de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais prazerosa. Essa é a minha mensagem que fica. Ô, Thaís, eu te agradeço. Agradeço pelas suas colocações, pelo tanto que você trouxe para um ar pessoal. Eu achei muito interessante esse episódio por isso, porque é um ar pessoal e, consequentemente, especial. Agradeço a Lahiri também por mais um episódio. E a gente quer finalizar aqui esse nosso episódio, realmente agradecendo a todos que também estão nos ouvindo e acompanhando.